Olá, começando Diário de Bordo, esse é o episódio número 2. E realmente aqui eu não sei sobre o que eu vou falar hoje. Tem vários tópicos que estão rondando a minha cabeça e, como eu já falei antes, é, esse podcast ele surge a partir de um diário que eu estou fazendo por escrito. Eu escrevo quase todos os dias. E esse podcast tem mais ou menos uma periodicidade semanal, em que eu tento fazer um apanhado das coisas que eu tô vendo. E um dos motivos de eu fazer o diário é justamente para eu conseguir aproveitar melhor os meus potenciais. E uma coisa que eu notei é que se você não consegue limitar, delimitar as suas possibilidades, porque assim, você tem todas as possibilidades, mas se você não consegue ser prático, de definir um nicho, uma atuação, um primeiro passo, criar um escopo factível. Então você tem todas as possibilidades, mas você fica sem nenhuma. Então a ideia é de você criar um objetivo que seja tangível. E também porque, primeiro por assim, você criando um objetivo, né, criando um espaço dentro do seu dia para fazer uma atividade ou para começar, né, para melhorar o que você faz ou para começar alguma coisa nova. Mas depois você pode colocar uma meta que não seja tão exigente para permitir que haja uma fluidez. E aí você vai pingando aí. Você vai, aos pouquinhos, você vai fazendo coisas e daí você vai vendo um incremento. Então, isso de eu conseguir definir metas reais, né? Então, o diário foi uma meta. Então, aí eu vou jogando todas as coisas que eu tô pensando, que eu tô fazendo. E daí eu consigo ver melhor isso do que se isso só tivesse na minha cabeça. E depois, ao fazer isso, essa entrega aqui com essa gravação, eu dou um passo além porque eu tenho que arredondar essas ideias que estavam por escritas e ir a um formato mais desafiador ainda. Então, uma coisa que eu estava pensando hoje era como muitas vezes eu quero controlar o que eu tô fazendo, né? Controlar, sei lá, meu trabalho, minha vida, ou o que eu vou dizer aqui. E isso cria uma pressão muito grande e é contraproducente no sentido de que eu não permito que surja o que tem que surgir. Porque quando eu tenho uma noção de controle, eu tenho uma noção de um formato. E esse formato, como sou eu que estou definindo ele vai limitar as possibilidades de uma forma que pode acabar, muitas vezes vai acabar sendo castradora das possibilidades que eu teria para captar. Então, o interessante é você tá aberto para que esse formato seja definido pela sua própria realidade. Assim, a realidade vai mostrar para você e vai organizar as informações. Então eu poderia ter escolhido um tema, assim, porque tem vários temas aqui que eu estava escrevendo aqui. Vou falar sobre consciência, vou falar sobre... não lembro aqui, escrevi
alguns títulos, mas é como se tivesse alguma coisa hoje me impulsionando a olhar qual que é o erro que está mais se manifestando, falando comigo. Então, ao escolher um tema e forçar ele, vamos dizer, eu estaria incorrendo nesse erro de falar, não, eu quero falar sobre isso e já tem uma pré-formatação pronta e eu acabaria não deixando sair ou uma coisa, quer dizer, que tá realmente mais mexendo comigo e que vai abrir caminho para eu falar desses temas que eu quero falar. E que eu, por exemplo, a consciência ou o que seja, porque no final, né, tudo tá ligado. Uma outra coisa que eu também estava vendo que eu trabalho, né, como eu sou professor de inglês, de português, e sempre gostei muito de, de línguas. E um vídeo que eu estava vendo fala sobre como os poliglotas aprendem uma linguagem nova. E daí eu me lembrei que teve uma época da minha vida que eu queria ser poliglota. Eu aprendi algumas línguas, eu tinha um plano para aprender muitas mais. Mas eu acabei um pouco me frustrando porque uma ou outra língua que eu aprendi eu não tinha a possibilidade de praticar. E o que eu percebi que foi que de uma outra forma eu acabei levando essa meta para uma outra área da minha vida que hoje eu considero mais abrangente. Porque qual seria, né, a grande coisa de um poliglota, o legal de ser um poliglota? É porque você consegue falar com todas as línguas. Pessoas de países diferentes, você consegue se comunicar com elas, porque você pode estar falando português, fala inglês, vai para o italiano, vai para o japonês, né? Mas eu vejo que hoje o meu foco está em conseguir enxergar essa possibilidade de transitar entre diversas linguagens, para transitar entre as diversas linguagens das coisas que compõem a nossa realidade. Por exemplo, a minha vida doméstica, o meu trabalho, a política, a economia, são coisas que a gente acaba separando e dando a elas uma linguagem própria, e muitas vezes a gente não consegue se comunicar com os outros, ou a gente tem problemas estruturais da nossa realidade, porque esses setores eles não se comunicam entre si. A gente acabou criando aí esse fenômeno dessa torre de Babel, que era como se fosse uma língua só, que se partiram em várias. Então a gente realmente vive muito o fenômeno de que experts de áreas diferentes, eles estão de certa forma um pouco isolados, e a ideia da consciência de acessar uma forma de entender a consciência porque para a consciência todas essas linguagens elas estão vinculadas. Então você pode falar sobre tudo. Assim, não tem nada que não seja importante. Tudo é importante. Não tem uma coisa que é descartável. E a forma como essas coisas estão vinculadas, né, é essa formatação que a realidade está criando. Então aí eu consegui sem querer voltar naquele ponto que eu tinha aberto, de que
quando você tenta formatar, pré-formatar o que você quer dizer, você acaba caindo como se fosse numa dessas áreas isoladas, porque você está seguindo um script e quando você fica aberto assim, no presente para captar, daí você vai ver como que a realidade quer que você organize isso e você consegue juntar os assuntos de uma forma mais fluida. Então isso seria a diferença entre também o que a gente pode falar de o que é uma perspectiva, né, e o que são informações. Porque eu posso ter muitas informações soltas sobre uma coisa, mas o importante é como eu vou organizar. Tem a ver com esse formato, né? Como que eu vou organizar essas informações que eu tenho. Então, às vezes, a gente está indo atrás de informação, mas todas as informações são grátis hoje, praticamente. O importante é como que você vai organizá-las. E isso ter uma perspectiva. E essa perspectiva, ela é orgânica, ela é vincular. Ela relaciona todas as coisas, ela não exclui nada. Claro que quando eu fizer uma análise de alguma coisa ou emitir uma opinião, eu vou excluir, mas isso está mostrando um defeito que é próprio, meu, mas isso também está incluído dentro da realidade, ou seja, esse meu erro daquilo que está me faltando está mostrando para mim alguma coisa que a realidade está querendo me dizer por eu não ser capaz de articular esse assunto A com aquele assunto B. Então, quando o nosso foco está na nossa perspectiva e não nas informações, cada vez que eu mudar um pouquinho que seja a minha perspectiva, todas as minhas informações se atualizam automaticamente. Ao invés de eu ficar indo atrás de atualizar a informação com a mesma perspectiva, porque isso não evoluciona muito, esse foco nessa perspectiva. E essa perspectiva tem... Porque talvez eu precise de um outro dia para conseguir abrir mais isso, mas tem dois lados desse formato. Tem um lado que eu tô falando que você tem que deixar solto, porque a realidade vai te indicar o que você tem que fazer. E tem outro que é uma parte que você tem que fazer. Por exemplo, eu decidi fazer esse podcast, então é uma formatação que eu tô colocando. Só que a estrutura mais profunda do que vai se abrir aqui, daí são coisas que eu não controlo. Então esse formato abstrato é a realidade que me dá. Agora, essa parte prática eu tenho que fazer. O podcast não vai sair sozinho. É como exemplo de assim, a realidade vai te dar fome, mas quem tem que cozinhar e comer é você. Então, acho que deu pra dar uma ideia assim e abrir esse assunto, né? Que eu posso continuar num próximo episódio. Eu tô fazendo... Esse podcast está saindo pelo www.spreaker.com/show /diário de bordo, e também pelo meu canal do YouTube, Guilherme Bicudo. Vocês podem mandar aí perguntas, comentários, e para eu abrir aqui. Então, obrigado a todos que acompanharam, um abraço e até a próxima.